As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mais uma vez. Nós temos que ter um entendimento que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Temos que ter um entendimento que existe algumas batalhas que nós enfrentamos. Existe a batalha que ela é interna, somos nós mesmos, o espírito e a carne. Há uma guerra constante. Quem você alimenta mais é quem vai vencer. Se você alimentar mais a carne vence. Se você alimentar mais o espírito vai vencer. Então, é uma escolha, e a liberdade todos nós temos de, nessa tomada de decisão, colocarmos em evidência ou uma coisa ou outra. Agora, as consequências, elas vêm, de acordo com as nossas tomadas de decisões, chega-se a manifestar, você querendo ou não, nasce, e as consequências chegam na nossa vida. Nós temos que entender o seguinte, essas guerras internas que elas são travadas, eu tenho falado muito aqui, que é devido à nossa condição pecaminosa, a nossa vida que nos afastou do relacionamento com Deus, que vem a manifestação do pecado, isso traz na gente alguns defeitos, algumas falhas, algumas consequências. E aí, nós entendemos que por causa desse defeito, dessas falhas, muitas coisas na nossa vida, elas se paralisam, muitas coisas na nossa vida, elas não produzem, muitas coisas na nossa vida, elas não fluem, muitas coisas na nossa vida, elas não se manifestam. Tudo isso por quê? Por atitudes que lá atrás, elas foram manifestadas na nossa vida. Vou dar um exemplo para você, que mesmo você inconsciente, você já recebe ataques. Mesmo você inconsciente, você já recebe palavras, você querendo ou não, que elas vão manifestar na tua vida. E é por isso que nós temos muitos problemas, por isso que a gente tem muitas consequências nessa trajetória. Vou dar um exemplo. Uma criança que ela vem e ela não é desejada, ela carrega em si já uma consequência de rejeição. Então essa criança, ela não teve a sua tomada de decisão para aceitar ou não a rejeição. Então ela vai, no decorrer do seu crescimento, carregando essa consequência mesmo na área inconsciente, mas espiritualmente foi manifestada na sua vida. E isso lá na frente vai trazer grandes problemas. Uma delas é quando essa pessoa vai se relacionar com Deus, como ela se sente que foi rejeitada, então ela também sempre vai ter essa visão, que as orações não são atendidas, que Deus não responde, porque esse sentimento de rejeição foi colocado lá atrás. E aí é onde trava uma guerra dentro do ser humano. Então, essa pessoa, ela já carrega uma vida afastada de Deus, que já é um grande problema, uma pessoa afastada dos caminhos de Deus. Então, ela já vem com grandes consequências. E agora, quando ela tem um relacionamento com Deus, ela tem dificuldade de permanência. Por quê? Porque o diabo vai atacar justamente essa fragilidade que essa pessoa carrega. Então, uma coisa interessante é entendermos que essas guerras manifestadas dentro do ser humano, pode apagar se quiser, tá? Não tem dificuldade nenhuma não. Vocês estão lá no escurinho, quiser, desce aqui para agilizar aqui, para os irmãos verem mais fácil. Então, depois pede para o Buglé fechar essa porta, que aí facilita para mim, tá bom? Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, então vem aí essas guerras internas. E que guerra se manifesta? Da carne
contra o Espírito. E a gente nem sabe por que isso acontece. Sabe aquele dia que você está assim, muito bem, muito tranquilo, muito bem resolvido, de repente vem aquela angústia, vem aquela tristeza, vem aquele dissabor, e você perguntando, por que veio isso na minha vida? Veio isso por quê? Porque na grande realidade existem guerras travadas contigo, existem guerras travadas dentro de você. Então essas guerras, elas são constantes. Então quando eu busco o Senhor, eu vou buscando ferramentas, eu vou buscando armas, para que eu não seja vencido, para que eu não seja derrotado, para que eu não viva uma vida aprisionado por essas circunstâncias. Aí eu tenho uma oportunidade de viver uma vida em Deus, uma vida liberta no Senhor. Então estou falando de um ser interno. Depois desse ser interno, nós carregamos um outro problema, repita comigo, que é o externo. Que externo é esse? Repita comigo, o mundo. Repita, o mundo. Tudo no mundo que é manifestado é para bombardear aquilo que está dentro do nosso interior. E aí vem a manifestação maligna na vida do ser humano através das ações externas. Olha que coisa interessante. Para quê? Para nos distrair, para nós sermos alimentados por um alimento estragado, aonde automaticamente vai trazer consequência para o nosso espírito. Isso é uma luta externa. Aí nós temos uma terceira luta externa, que ela é espiritual. Repita comigo, luta espiritual. Essa é contra os demônios, é contra Satanás e o inferno, os demônios. E aí já é uma força invisível. Olha que coisa interessante. Então nós temos quantas fragilidades? Quantas fragilidades nós temos? Quais são? Qual é a primeira? A interna. A segunda? A externa. Quem é a segunda? A externa qual que é? A primeira interna quem é? Eu. A interna quem é? Eu. A externa? O mundo. O mundo, com toda a sua consciência, com todas as suas ações. E a terceira, a espiritual, quem é? Os demônios. Repita comigo, mas Jesus, Ele veio para nos dar vitória na área interna, na área externa e na área espiritual. Então, olha bem o poder de Jesus na nossa vida. Agora você entende porque o pecado, ele estraga a vida do ser humano, e essa pessoa não consegue viver uma vida de liberdade por si próprio. Por quê? Porque ele carrega um conflito dentro de si. O mundo investe para que isso se manifeste. Pastor, como que o senhor percebe isso? Veja os noticiários que apresenta na internet e na televisão. Você vai ver a que ponto que chega o ser humano. O ser humano chega com as coisas mais bizarras, que você olha e fala assim, não é possível acontecer um negócio desse. Isso não é uma coisa normal. Como é que uma pessoa faz uma besteira dessa? Como é que a pessoa... Por quê? Porque ele foi motivado pela ação externa. Porém, o interno sendo alimentado, ele já vive uma guerra, vai manifestar aonde ele alimenta mais. E aí, quem se aproveita de tudo isso, e aí só dá mais um empurrãozinho, quem é? O diabo. Fala assim, o diabo fica em terceiro lugar. Aí Jesus vem, olha que coisa interessante. Quando Jesus ele vem para nos trazer, João fala assim muito claro, e conhecereis, 6,32, e conhecereis, mais uma vez bem forte, conhecereis, e a verdade ela vai te libertar, Jesus vai te libertar dos rumores internos, das ações do mundo, e Satanás não terá poder sobre as nossas vidas. Percebe? Por isso que Jesus veio para desfazer as fortalezas do diabo. E aí nós, fala assim, nos tornamos livres. Fala assim, nós nos tornamos livres. Fala assim, somos livres e resgatados pelo poder de Jesus Cristo. Olha que privilégio que nós temos.
Agora você entende que essas 3 armas negativas, e vamos colocar aqui Cristo não manifestando, o ser humano ele não tem força de vencer nenhuma delas? Por quê? Porque o pecado já está dentro dele. O mundo já vive aí a ação manifestada maligna. E o diabo que está aí atuando, ele só aproveitando as oportunidades. Qual é a função dele? Qual é a função do diabo? Matar, roubar e destruir. Então, automaticamente, ele destrói famílias, ele destrói pessoas, ele destrói projetos, ele destrói sonhos. Então, tudo isso é a finalidade do adversário. E aí, trava na nossa vida, o quê? Um posicionamento. Repita comigo. Nós precisamos nos posicionar. Então fala para o irmão assim, Deus quer que você se posicione. Então nós precisamos, nesse posicionamento, entendermos que existe uma guerra. Repita comigo, existe uma guerra. Eu tenho que estar preparado.